política, democracia econômica, social, ambiental, cultural. Enfim, é um processo global de aprofundamento das conquistas. Só que nós enfrentamos um problema estrutural, com o qual o poder político da INCA é complicado. E acho, já disse no meu pronunciamento inicial aqui no ato, que na realidade as manifestações de junho, e essa é a posição da direção nacional do Comitê Central, as manifestações de junho, apesar de manipulações que a direita tentou fazer, tentou disputar o sentido daquelas manifestações, mas se nós pegamos o sentido geral daquelas manifestações, é exatamente sim, mais conquistas. A sociedade quer mais conquistas, principalmente a classe média, quer mais conquistas. 50 milhões, 30 milhões de pessoas foram para a classe média, agora elas querem maiores avanços. Isso é justo, é correto. Mas o problema é que isso implica em mudanças estruturais, como eu disse. Você não tem como resolver o problema da saúde se você não redefinir o transporte público da mesma forma. Ou seja, nós vivemos uma situação estrutural em que o poder constituído impede maiores avanços. O presidente Lula tentou fazer a reforma política, não conseguiu. A presidente Dilma, diante da crise de representação política, propôs um plebiscito, não teve nenhum acatamento. Ou seja, a situação está travada. Então, nós temos discutido, e hoje eu faço parte da Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil, e se constituiu uma grande aliança, chamada Coalizão pela Reforma Política e Democrática e Eleições Livres. E daí, a CNBB, a OAB, a CUT, OAB, UNE, CONTAG, são 44 das mais importantes entidades sociais do Brasil, nessa coalizão, com o apoio do nosso partido. O objetivo, fazer a reforma política. Porque a compreensão de que a reforma política é a mãe das reformas. Se não fizermos a reforma política, nós não conseguimos fazer as outras, porque esse poder político não tem sensibilidade. E aí, nós localizamos, participei de uma comissão que trabalhou durante 6 meses na questão de uma proposta de reforma política, e nós localizamos alguns problemas, entre os quais, como eu disse, o problema do financiamento de campanha. O financiamento de campanha é uma questão central da crise do sistema político brasileiro, porque ele responde, presta contas para quem financiou a campanha. Então, estamos aí. A Ordem dos Advogados do Brasil levanta também, uma questão muito interessante. A Constituição brasileira diz que o poder emana do povo. O financiamento de campanha é o poder econômico influenciando a origem do povo, mas isso aí é ilegal, tanto que a OAB entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Mas essa questão é sobretudo uma questão política. Nós temos que mostrar para o povo que é inaceitável numa sociedade uma representação parlamentar que expressa os interesses das minorias, daqueles que têm dinheiro, e mais, é o canal da corrupção eleitoral, que é por aí que entra o negócio do Caixa 2, a corrupção, enfim, tudo mais. Esse é um aspecto da crise. E o outro aspecto é exatamente a questão do medo. E ganha a eleição quem tem mais grana. Pois bem, para isso aí, quer dizer, a proposta que está sendo apresentada, que o PCdoB, numa reunião da Comissão Política do Comitê Central, passou a apoiar, porque na verdade existe uma proposta original, que é apoiada pelo PT e também pelo PCdoB, que é para governar a sociedade. E para isso ser possível, nós temos que aglutinar amplos setores da sociedade e fazer uma ampla pressão popular sobre o Congresso. Se não tiver muita pressão, esse Congresso não aprova. E aí, se não aprovar, que nós só temos 2 caminhos, gente. Ou é a revolução, ou é a via institucional. A via institucional passa pelo Congresso. Então você só tem como, ou faz revolução, que não é tão fácil assim, ou para você fazer para você aprofundar o processo democrático, nós temos que criar um mecanismo de ampla união da sociedade para pressionar o Congresso. E aí é para pressionar o Congresso em torno da proposta do que nós estamos chamando, do que essa coalizão está chamando, com o apoio do PCdoB, de financiamento democrático de campanha. Porque um financiamento exclusivo de campanha, ele termina gerando um problema na comunidade, na sociedade, que é assim, vou financiar agora político corrupto, que a lógica da política é atual. Tá? O financiamento democrático, ele coloca a coisa de outra forma.
Ele coloca exatamente o financiamento como mecanismo de que a disputa seja feita de forma mais democrática, mais igualitária. E ele abre caminho e impede o financiamento de empresas, por essas razões todas que eu coloquei, mas abre a possibilidade de financiamento de pessoa física limitada em R$700, etc., com uma série de coisas. Né? E, por outro lado, propõe a eleição proporcional em 2 turnos. Eu não vou aqui entrar muito nisso, que não é o caso. Mas esse é apenas um indicador, e a ideia é exatamente, em torno dessa proposta, criar um amplo movimento de opinião pública, que na continuidade vocês vão exatamente tomar conhecimento dessa campanha que estará em curso. Mas, na realidade, é o seguinte, então, o que está colocado para nós nesse 13º Congresso? É exatamente, digamos assim, nós construímos as bases de um novo programa político para o futuro do Rio de Janeiro. Porque a situação, vocês percebam, no primeiro mandato, na primeira disputa do presidente Lula, ele, quer dizer, aquele entusiasmo do Lula lá, praticamente, quase que não teve necessidade de programa. Era o Lula lá e acabou. No segundo mandato, a coisa ficou um pouco. Até porque estava o negócio no mensalão. E o segundo turno só ficou claro quando o próprio PT e o PCdoB jogou papel para isso, marcou claramente o sentido fundamental da crítica política neoliberal, da crítica às privatizações, obrigando exatamente o Alckmin a recuar e do Lula. A primeira eleição da Dilma também veio um pouco no vácuo da força política do Lula. Só que o quadro também mudou. Agora a situação é diferente. Né? Então agora, quer dizer, surge essa história aí de Marinha, de PSB, tentativa de articulação dos setores conservadores, tal, etc. Então aí é necessário exatamente nós termos um programa político mais avançado. Temos um programa político que nós enfrentamos as reformas estruturais. Não só a reforma política, mas a reforma dos meios de comunicação. É inaceitável nós continuarmos vivendo uma situação em que a mídia só faz o discurso das elites. Peguem todos os canais de televisão. Não tem nenhum favor do nosso projeto. Todos. Não tem nenhum. Contra o Lula, contra a Dilma e contra o nosso projeto de desenvolvimento. Pega os jornais. Não tem nenhum favor. Pega as revistas. Só tem uma que tem menos tiragem, que é a Carta Capital. E acabou. Tem 50 mil. Mas isso aí, a Globo fala para 170 milhões. Até a Carta Capital fala para 50, mas aí está desigual, né? Essa história de que a democratização dos meios de comunicação implica em criar canais de comunicação dos movimentos sociais para os partidos políticos financiados pelo poder público, fortalecer os canais públicos e criar regras para a mídia privada. Porque no Brasil tudo tem regra. Agora, a mídia não quer ter regra, não. E vem em cima dizendo que estabelecer regra é censura. Isso é absolutamente falso. Qualquer país tem regra para a imprensa. O Brasil é que essa, eu diria, esculhambação. Então nós temos que fazer a luta ideológica. E o que ocorre? Que a hegemonia da mídia é tão poderosa que os setores têm medo de enfrentar essa luta. O PT não enfrentou essa luta direito. O próprio presidente Lula, a própria presidente Dilma. Então é uma questão que nós temos que botar na ordem do dia. A questão fundamental vai estar no novo programa. A questão da reforma urbana. Se você discute essa questão toda das manifestações de junho, fundamentalmente são questões relacionadas à questão urbana hoje. Hoje a questão urbana passou a ser, a reforma urbana é a questão central do avanço democrático. Somos muito mais força a questão da reforma urbana e não há proposta em todo o problema. Então a questão que nós temos que botar na ordem do dia, a questão da reforma tributária, a questão da reforma do judiciário, porque é inaceitável a situação que nós vivemos. Na Constituinte, nós propusemos o controle externo do judiciário. Eu dizia para um companheiro aí, falando com ele sobre a Constituição. Fiz, aliás, um artigo para a CONTER, né, que encaminhei sobre a questão da reforma política. Quem quiser ver esse artigo sobre a questão da Constituinte, né, dos 25 anos, é só abrir o site da CONTER que vocês vão encontrar. E o que eu levantava lá? Que existia uma série de pontos onde houve pressão das Forças Armadas na definição do papel das Forças Armadas, houve pressão do presidente Sarney na definição do mandato e houve pressão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, contra a criação do controle externo do Judiciário.
E esse não passou. Os outros até se encontrou a solução meio intermediária. Mas no caso do judiciário, a influência foi tão decisiva que não passou nada. Depois da Constituinte é que se criou o controle externo, o Conselho Nacional de Justiça, que não é exatamente o controle externo que se propunha na Constituinte. Origina do povo. O Poder Executivo tem controle da sociedade com as eleições, e com as críticas que se faz. O Legislativo tem controle das eleições, o Judiciário não tem. Então o poder fica acima. Então é necessário uma reforma do Judiciário, é necessário uma reforma tributária. Enfim, gente, é isso que o PCdoB pretende exatamente aprovar na sua conferência. Aprovar exatamente diretrizes que impliquem exatamente num avanço e num aprofundamento democrático, que permita, quer dizer, que nós conquistemos o coração do povo brasileiro para necessitar de uma outra mudança. Não é essa que já teve, não. Não é suficiente nós já dissemos do que já foi feito, não. O povo na rua está dizendo que quer mais. E nós temos que propor mais, de forma audaciosa, para conquistar o povo, para criar uma nova perspectiva, um novo horizonte de avanço para o Brasil. E mais, para também delimitar campos com os setores de oposição. Porque aparece agora aí a Marina, entende como é